E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar. Pessoal, quero falar um negócio aqui, quero agradecer pelos elogios, quero agradecer também pelos pedidos e, pessoal, não fiquem com raiva, por favor, porque são vários pedidos, são várias aulas que eu tenho que gravar e só eu sozinho só, tudo bem? Mas vamos lá que vai que dá. E quero agradecer a todos aí pelos elogios e vamos continuar aí o nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. O e-mail historiacomp1@outlook.com. O Facebook, IstoSá. E o celular para mensagem, o 3291650267. Só fechando esse troço aqui que abriu aqui, que não sei porquê. O e-mail, o Facebook e o celular para mensagem. O que nós iremos falar hoje? História do Brasil 72, Primeira República, estamos falando ainda da Primeira República. E nós iremos comentar hoje, continuar falando sobre imigração, parte 2. Vamos destacar nessa aula aqui alguns pontos importantes e interessantes por imigrações de alguns países, né, de algumas pessoas que vieram de seus países para o Brasil. Nesse caso, se destaca com grande importância a imigração italiana, em maior número, a imigração portuguesa e também a imigração espanhola. É interessante, pessoal, que a parte de português nós vamos falar mais na frente. Calma, você é um cara muito ansioso. Calma que eu vou falar, tudo bem? Pessoal, é interessante um dado estimado, que pode já ter até mudado, porque nada na história aí você pode observar que é exato, né? Você tem várias coisas sendo descobertas a todo momento, então os dados também podem mudar. Mas cerca de 3,8 milhões de imigrantes saíram de seus países e vieram para o Brasil de 1887 até 1930. O que nós temos que observar nesse momento? Maior parte desses imigrantes vão para onde? Para a lavoura de café. A grande demanda desses imigrantes vão para a lavoura de café, para o campo. Para quê? Para a substituição do trabalho, da mão de obra. Ou seja, a substituição a partir do fim da escravidão com a participação, nesse caso, do trabalho livre. Nesse caso, o imigrante. Tranquilo, pessoal? Esse capitalismo que está aí surgindo com força. Claro que a partir de 1930 nós temos mudanças. E essas mudanças acarretam diminuição nessa entrada de imigrantes. Principalmente quando nós falamos lá com a criação em 1938 e também a partir de 1954 do Instituto Nacional de Imigração e Colonização. Tranquilo? Na dita Era Vargas nós vamos estudar ainda. Tranquilo? Que nesse instituto, nesse conselho, nesse órgão, você observa sendo criadas regras, leis para reger essa entrada e distribuição desses imigrantes dentro do território nacional. Ok? Beleza? Então, a partir de 1930, você observa com essas implementações organizadas por esses órgãos, causa mudanças, tanto na parte política, nesse caso, a criação desses órgãos, essa diminuição, e também acarreta também por causa das crises externas, principalmente através da crise de 1929, ou seja, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, nós já falamos um pouquinho já. Tranquilo? Mas, para onde irá essa grande parte desses imigrantes? Vai ser distribuído de forma pelo Brasil todo? Não. Tranquilo? Vão para regiões, principalmente Sul e Sudeste. Tranquilo? Temos na região Centro-Oeste também, mas principalmente para o Sul e Sudeste. Ok? Beleza? Claro que a partir do momento que é criado esse órgão por Getúlio Vargas, você observa que essa distribuição de imigrantes vai para outros estados e regiões. Tranquilo?
Mas o grande destaque, o grande foco desses imigrantes era para ir para onde? São Paulo. Principalmente porque São Paulo? Por causa das ajudas que o governo de São Paulo dava, principalmente com facilidades na imigração, mas principalmente, pessoal, essas ajudas governamentais eram dadas para financiamentos para as pessoas irem para onde? Para a principal base econômica, a principal leva que leva esse grande contexto que se fala na balança comercial de exportação, a lavoura de café. Não era a principal, mas principalmente esses imigrantes tinham essas concessões, essas facilidades para irem para as lavouras de café. Tranquilo, pessoal? Essas ajudas de governo. Beleza? E também por causa de oportunidades de trabalhos. Tranquilo? Aí nós iremos entrar aqui no mérito aqui dos japoneses. O que nós temos que observar? Esses japoneses, pessoal, eles vão principalmente para São Paulo. Trabalhar onde? Nas fazendas de café. É interessante, pessoal, porque quando nós pensamos em imigração, logo você pensa no imigrante europeu. Só que não entrou só no Brasil imigrante europeu. O japonês não vive no continente europeu. Então vive aonde? No continente asiático. Olha a geografia aí, fera. Então você tem o quê? A imigração de asiáticos. Ok, pessoal? Tanto japoneses como chineses, entre outros. Ok? Pessoal, esses orientais, vamos dizer assim, eram subjugados por essa população por serem considerados uma civilização inferior aos europeus. Aquela velha ideia do chamado eurocentrismo. Ok, pessoal? Beleza? Pessoal, nós temos que entender aqui, quando eu falo que japoneses principalmente vão para as fazendas de café, trabalhar nas lavouras de café, isso não quer dizer que eles não vão para a cidade. Você tem sim uma parte que vai para as cidades, mas você tem o quê? A grande maioria que vai para as lavouras de café. Beleza? Principalmente São Paulo. Você também tem a chegada de sírio-libaneses e judeus. Esses, pessoal, vão se concentrar mais especificamente nas cidades. Ou seja, vão se transformar em vendedores, comerciantes, entre outras coisas. Mas é interessante aqui, pessoal, que os sírio-libaneses e os judeus têm uma coisa em comum. Eles não vieram assim espontaneamente, assim, vieram em várias levas e tudo mais, em grande número, e como foi os italianos e tudo mais. Mas este pessoal chegou em levas pequenas. Por quê? Eles não recebiam ajuda do governo para vir para o Brasil. Facilidades de transporte, né? Facilidade de vir para o Brasil. Por quê? As facilidades que o governo dava era principalmente para quê? Mão de obra nas lavouras de café. Tranquilo, pessoal? Beleza? E os italianos? A grande massa de italianos correspondente aí dos maiores levas de imigrantes para o Brasil, se destacam os italianos. Tranquilo? Na minha família tem italianos e eu já procurei pesquisar, e é interessante você também pesquisar sobre os seus parentescos, né? O seu pessoal aí de trás, seus bisavôs, tataravôs e tudo mais, que chegaram no Brasil. Os meus chegaram aí a partir de 1888. Beleza? Italianos e vieram também para trabalhar em lavouras de café. Também, como você observa, eles vieram para quê? Trabalhar nas lavouras de café. Então, esse pessoal também teve uma ajuda financeira do governo. Tranquilo? E eram o principal mão de obra nessas lavouras de café. Beleza? A parte dos portugueses é interessante. Por quê? Os portugueses, pessoal, quando nós falamos do Instituto Nacional de Imigração e Colonização, você tem várias regras sendo levadas à risca para todas e qualquer pessoas de qualquer nacionalidade que queiram vir para o Brasil. Como, por exemplo, cotas de determinados tantos de pessoas para virem, distribuição
regional dentro do território nacional, proibição de pessoas com moléstias, pessoas que tinham problemas com a ordem pública e tudo mais. Claro que algumas coisas já serviam também para os portugueses, mas os portugueses, essas regras eram mais brandas. Por quê? Porque os portugueses foram aqueles que colonizaram o Brasil. Beleza? A principal concentração deles se dará nas cidades. Se eu não me engano, aqui é a parte do Distrito Federal e entre outros lugares. Vão formar um pequeno comércio, né? A partir do comércio, vão trabalhar nas indústrias e entre outras coisas. E os espanhóis também vieram para o campo e para as cidades, trabalharam nas lavouras e também nas cidades. Mas eu quero entender para vocês um negócio aqui muito interessante antes de entrarmos nessa parte. Vários imigrantes que vieram para o Brasil, sejam eles alemães, italianos e tudo mais, que nós já falamos, muitos desses chegaram ao Brasil para trabalhar na lavoura de café. Como eu já falei para vocês, na substituição do trabalho da mão de obra. Ok? Fim da escravidão, ou seja, temos que fazer alguma substituição. Então se opta pela mão de obra imigrante. E é interessante que nós observarmos uma coisa. Por quê? Muitas dessas pessoas vão para o campo e também para as cidades. Como eu já falei para vocês, japoneses e italianos, muitos foram para o campo, mas também muitos foram para as cidades. E nesse caso você tem pessoas que vão conseguir formar grandes comércios, nesse caso vão se destacar, mas também tem pessoas que também não vão se destacar. E outra coisa interessante, esses imigrantes que chegam, pessoal, nós temos que observar uma coisa. 10 anos aí tudo mais, fim da escravidão, está recente. Para a história, 10 anos é muito recente. E nesse caso você observa o quê? Que esses trabalhos dessas pessoas nessas fazendas, você não vai observar que vai ser uma coisa assim maravilhosa, né? Uma mudança radical no pensamento desses fazendeiros. Ou seja, muitos desses imigrantes trabalhavam de forma equivalente a escravos da época. Então você tem vários relatos de pessoas, imigrantes, que também voltaram para os seus países de origem por causa disso. Tranquilo, pessoal? Outra coisa interessante aqui para nós entendermos é que a possibilidade dessa troca de mão de obra, dessa transferência, dessa transição de mão de obra escrava para mão de obra livre, se dá preferencialmente para imigrantes. Mas por que isso? Para tal da dita projeto de branqueamento, ou também chamado de política de branqueamento. Você pode observar isso com vários outros nomes entre livros. Mas o que dizia essa política de branqueamento? É uma coisa assim, tipo assim, surreal e uma coisa inadmissível para a época, como nós pensamos hoje, mas para a época totalmente outros pensamentos. Ela visa adequar o país Brasil aos outros países civilizados europeus. Ou seja, era mostrar para os países europeus, que eram assim seguidos como se fossem os países tops, o top da civilização, ou seja, mostrar que nós estamos correndo de acordo com as suas ideias, o chamado eurocentrismo. Então essa política de branqueamento, pessoal, vai ser, nesse caso, influenciada e muito nessa trazida desses imigrantes para o Brasil, para uma dita adequação com os países europeus, na dita civilização. Tranquilo, pessoal? Claro, como eu já falei para vocês e vou falar ainda em vídeos mais para frente, esses ex-escravos, eles não tiveram um apoio, não tiveram um respaldo por parte do governo. Nesse caso, não houve uma política de inserção do ex-escravo, do negro, no trabalho, né? Ele era visto ainda com outros olhos, como escravo, tranquilo, a parte da sociedade, vamos dizer, ignorante. E pessoal, essa coisa
de você ter essa desigualdade não acabou ainda não. Nós estamos aí em 2015. Se você está assistindo essa aula foi gravada em 2015. É em 2015, estou em 2015. Tudo bem? Em novembro de 2015. E até hoje, você observa, isso é uma coisa inaceitável, pessoal, para o nível, tipo assim, de pensamento que nós temos. Por quê? Você tem ainda, seja em trabalho, seja em empresa, seja em qualquer lugar, você tem ainda essa desigualdade racial, que é uma coisa assim que eu posso dizer, uma coisa inaceitável, tranquilo? Essas ideias de divisão, de raça inferior, essa coisa é tudo tratado por causa do racismo, essas coisas e tudo mais. E nós temos isso enraizado dentro da nossa sociedade. Nós vivemos um país que tem uma diversidade racial, étnico-racial muito grande, tranquilo? Então nós não podemos aceitar essas coisas que acontecem aí quando nós vivemos aí pela sociedade, tranquilo? Tanto no nosso dia a dia, no trabalho, tudo mais, tanto também nos meios de comunicações, nas propagandas que nós observamos. Beleza, pessoal? Tá aí um desabafo aí quanto a essa intolerância, né, racial que você observa aí muitas vezes. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, todos somos iguais, né? Como nós observamos aí, através, não quero entrar aqui sobre credo e tudo mais, mas como você já sabe, já é explicado aqui no CHC, a civilização humana sai da África, a evolução e tudo mais. Tranquilo, pessoal? Então, na nossa próxima aula, falaremos mais sobre história do Brasil, Primeira República. O que você vai falar, professor? Não sei. Calma, espera. É um suspense para você assistir na nossa próxima aula. Valeu, pessoal!